Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, glória a vós. segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que, tendo os dois, e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre, e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmo, e viveis em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus queridos irmãos, essa quinta-feira toda especial para Canção Nova, para a igreja, um dia de adoração, um dia em que nós também, que costumamos cultivar o amor à Eucaristia, participamos da Santa Missa, fazemos a adoração. Então que bom que nós estamos aqui reunidos nesse santuário do Pai das Misericórdias, para nos achegarmos ao coração de Deus, para sermos alimentados por Ele através da palavra, através da Eucaristia. Que bom que você está aqui. Também agradeço a presença dos sacerdotes. Deus abençoe os ministros, leitores, Ministério de Música, povo de Deus, você que nos visita, você que já faz parte da família Canção Nova, os membros da comunidade que também estão conosco. E nesse tempo comum que a igreja nos convida a viver, tempo desse amadurecimento, tempo de crescimento da fé, e diante de tudo aquilo que estamos vivenciando na nossa sociedade, o Senhor nos convida de fato a esse amadurecimento, a esse crescimento na fé. As leituras que nós escutamos hoje apontam para esta realidade de crescimento, de amadurecimento. Muitas vezes, não muito diferente do nosso tempo, a leitura que nós escutamos do livro do Eclesiástico, também está presente essa mentalidade em nosso meio. Quando diz assim: não confies nas tuas riquezas e não digas, basta-me viver. Não deixes que tua força te leve a seguir as paixões do coração. Não digas, quem terá poder sobre mim? Nesses últimos tempos que nós temos vivenciado, nós temos escutado um pouco dessa realidade de que Deus deve ser deixado de lado. Deve-se buscar o conhecimento, a razão, essa ideologia, esse pensamento. Para que Deus? Eu me basto. Eu sou autossuficiente. Muitas vezes é essa a pregação que nós temos escutado aí pelo mundo, se é que pregação que nós
se é que é pregação que nós podemos dizer. Mas muitas vezes tem se dito isso. Deixe Deus de lado. Deus é um pensamento apenas. Deus foi criado aí pelo ser humano como refúgio. E nós cristãos, nós que herdamos a fé dos nossos pais, herdamos da nossa igreja, herdamos do próprio Cristo, temos que dar hoje essa nova resposta. Uma resposta de quem acredita e que essa fé e esse meu acreditar se traduz em obras, se traduz em misericórdia, se traduz em amor para com o meu próximo. Não fica apenas escrito num livro, não foi apenas publicado no jornal ou lá na internet, mas se concretiza, se realiza na minha vida, na nossa vida. Deus não pode ser apenas um Deus distante lá, como muitas vezes essa era a mentalidade no Antigo Testamento, mas um Deus que é próximo de nós. E é esse Deus que nós pregamos, que nós anunciamos e que nós queremos cada vez mais viver. Nós conseguimos também identificar nessa leitura de hoje que nós não devemos abusar da misericórdia de Deus, ou permanecer no erro, permanecer no pecado, dizendo muitas vezes: Deus, quando eu quiser eu vou voltar para Deus. Deus vai me entender, Deus é misericordioso. De fato, Deus é misericordioso, Deus é bom, mas Deus também é justo. Nós não devemos tardar em voltarmos para o Senhor, mas devemos hoje nos voltarmos para o Senhor. O dia de amanhã a gente não sabe como é que vai ser. Alguém tem o amanhã? Temos? Não temos. Claro que a gente até nós nos programamos, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas o que eu tenho é o hoje. E hoje eu preciso buscar essa conversão. E hoje eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração. E hoje eu preciso me voltar para Ele. O pensamento, a mentalidade que está presente nesse trechinho aqui do livro do Eclesiástico, lá no versículo 6. Não digas: a misericórdia do Senhor é grande, Ele me perdoará a multidão dos meus pecados, pois dele procedem misericórdia e cólera, e sua ira se abate sobre os pecadores. Ou seja, a mentalidade aqui é de que não, vamos deixar. Deus é bom mesmo, Deus é misericordioso mesmo. Mas o que o Senhor deseja desses filhos aqui e de cada um de nós é que nós possamos dar o passo reconhecendo essa misericórdia e não sendo simplesmente um espectador da misericórdia. Deus é bom para com os pecadores, Deus perdoa. Sim, mas o primeiro pecador sou eu e é você. E que essa celebração nos ajude a tomar consciência disso. Eu sou o primeiro que necessito da misericórdia. Você é a primeira que necessita da misericórdia de Deus. Nós precisamos dar esse passo de confiança em Deus. E qual o dia que nós temos para nos voltarmos para Ele? Hoje. Olha para o seu irmão aí que está do seu lado. Ajuda ele a acordar, né? Está quase dormindo aí também. Fala para ele: é hoje. Não deixe para amanhã. É hoje o dia de você se voltar para Deus. É hoje e não amanhã. É hoje que o Senhor nos dá essa oportunidade. E hoje, no Evangelho, o Senhor nos convida a, olhando para essas realidades,
a não darmos brechas para o pecado. Quando ele diz para cortar a mão, para arrancar o olho, para cortar o pé, o que o Senhor está nos dizendo com isso? Para nós nos automutilarmos? Claro que não. Para nós verificarmos na nossa vida o que é que eu preciso de fato arrancar, tirar. Isso não condiz com a minha vida de cristão, com a minha vida de filho de Deus. Isso não me pertence. O pecado não me pertence. A má conduta não me pertence. O que me pertence? Ser de Deus. Fazer a vontade de Deus. Isso sim, diz de mim. O pecado, infelizmente, é esse adereço que eu fui adquirindo com o tempo. Não me pertence. A gente nasce com relógio? Nasce? Alguém nasceu aí com relógio? Não, né? Alguém nasceu de sapatos, de chinelo, de dedo, né? Não, né? Nascemos com isso? Não, são adereços que depois a gente vai adquirindo, claro que são necessários, mas não nascemos assim. E muitas vezes, na nossa caminhada de cristão, na nossa caminhada de filhos de Deus, nós somos assim, purinhos. Mas na caminhada, a gente vai adquirindo adereços, vai adquirindo formas, jeitos, pensamentos, que muitas vezes não condizem com aquilo que é da vontade de Deus. E como eu dizia a respeito da primeira leitura, também no Evangelho nós podemos dizer: há muitas mentalidades, ideologias, pensamentos que estão presentes em nosso tempo, que querem fazer com que nós nos afastemos de Deus. Ou então que a gente trate tudo como o nosso Papa Emérito tem disse, o relativismo. Estamos na época do relativismo. Eu vou para a igreja sim, mas se precisar eu também não vou, né? Porque tanto faz ir ou não ir. Vou tratando as coisas de Deus como algo relativo. E hoje nós podemos cair também nessa tentação de relativizar a nossa fé, de relativizar Jesus palavra, Jesus Eucaristia. O que nós devemos fazer? O que o Senhor nos convida a fazer nesta Eucaristia? Cortar esses pensamentos, essas ideologias, essas filosofias que estão aí se levantando, e é claro, nos apegarmos a Deus, nos voltarmos para Deus. Lá no Deuteronômio, também vai apontar para essa realidade, no capítulo 30, versículo 11, ele vai dizer: eu ponho diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida. E nos nossos tempos, e nesse tempo, nós também devemos fazer a opção pela vida, devemos fazer a opção pelo bem. Mais do que nunca, a nossa igreja, a doutrina da igreja, Deus tem sido atacado. Para que família? Há uma nova concepção por aí. Só não pode dizer que é família, né? Não dá para dizer que é família. Estão querendo implantar, empurrar, para que a gente, né, aceite. Não, é assim mesmo, está tudo bem. Hoje devemos dar uma nova resposta, continuar dando a resposta de cristãos, de filhos de Deus. Sim, que a família vale a pena, que é esse o caminho que sempre foi, né? Está lá desde o início. O Senhor constituiu homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e assim vai continuar
não é? Biologicamente é assim. E aí, cristamente, a gente já vê isso acontecendo também. Vamos, meus queridos irmãos e irmãs, cada vez mais tomar posse do bem, tomar posse daquilo que o Senhor tem nos oferecido através da Sagrada Escritura, da doutrina. Não vamos nos deixar vender ou nos deixar levar pelos ventos dessas filosofias, desses pensamentos, que muitas vezes querem nos arrastar, que querem fazer com que nós neguemos a nossa fé. Hoje vamos cortar então esses pensamentos e vamos nos voltar para os pensamentos divinos, eternos, santos, aqueles que são de Deus, nos voltarmos para Ele. O Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, no livro primeiro que ele escreveu, ele vai dizer que essas tentações, muitas vezes que estão aí, essas ideologias que nos são apresentadas, são muitas vezes irresistíveis. E de fato, o pecado, muitas vezes ele é pintado assim para nós, irresistível. Aquela ideia que nós tínhamos antes, né? De um bonequinho chifrudinho, feio, vermelhinho, né? Que dava medo na gente. Nós podemos dizer assim, hoje, né? Um pouquinho mais maduros na fé, não é assim que o demônio está aparecendo por aí. Senão seria fácil, né? A gente já ia fugir logo dele. Opa, aquele ali. Mas muitas vezes a embalagem, e é assim mesmo, a embalagem é muito bonita, é muito sedutora, é prazerosa, e nos é apresentada assim. E aí o cuidado que nós devemos ter, para quê? Para que a gente não compre então dessa mercadoria, não compre então desse produto que aparentemente faz bem. Esse pensamento, não tem nada não, essa ideologia, essa filosofia, nossa, é atual, nós teremos que nos atualizar. Não tem nada mais atualizado, minha gente, do que o Evangelho, do que a palavra de Deus. E vamos ficar com ela, a palavra que é ao mesmo tempo antiga, mas sempre nova. Essa palavra nos diz hoje, para nos voltarmos para Ele. Essas tentações irresistíveis que o Papa Emérito nos apresenta. E ele fala, bem no trecho onde ele medita sobre o Pai Nosso, nesse trechinho, mas livrai-nos do mal, ele vai dizer, e ele explica que naquele tempo, é claro, esse livra-nos do mal era para falar a respeito do Império Romano, que estava sendo o soberano naquele tempo, que estava dominando, que tinha onipotência, na área política, na área econômica, na área militar, que estava combatendo a moral cristã, que não estava defendendo, estava apresentando um ceticismo. E hoje nós também temos visto muita gente se levantando dessa maneira. O cristão que invocava naquele tempo para livrar do mal, do Império Romano, dos males, é claro, também do maligno, hoje nós também devemos fazer esse pedido, que o Senhor nos livre do mal, que a gente corte esses males que estão sendo apresentados para nós. Hoje também existe esse mal presente. O Papa Bento XVI vai dizer, potências no mercado, as armas, as drogas, essas ideologias, como eu tenho dito, ideologia do sucesso, a mentalidade que tem sido apresentada, Deus é uma ficção, Deus tira a nossa alegria, e o Pai Nosso nos diz, vai dizer o Papa Emérito Bento XVI, perdeste Deus, perdeste a ti mesmo. Nós queremos, nesta Eucaristia, minha gente,
não perder Deus, acolher a Deus. Porque se a gente perder a Deus, nós estaremos nos perdendo também. Perdendo a nossa fé, perdendo a nossa caminhada, perdendo aquilo que muitas vezes construímos. E não queremos fazer isso. Queremos pedir que o Senhor nos livre do mal. Naquele tempo era pedido isso a respeito do Império Romano, mas também queremos pedir hoje que o Senhor nos livre do mal, dos males, sim, que o maligno tem investido contra nós, mas desses males sorrateiros que estão sendo apresentados para nós, de uma maneira muito bonita, mas também muito velada, querendo com que nós neguemos, no fundo, neguemos a nossa fé. Vamos pensar quais são as realidades hoje, que muitas vezes nós nos deixamos levar e que faz com que nós neguemos a nossa fé. Vamos retomar esse compromisso com Deus, o caminho com Deus. Vamos cortar aquilo que precisa ser cortado hoje. E principalmente, cortar da nossa vida o pecado, o mal e esses sorrateiros pensamentos, mentalidades que estão sendo apresentadas em nossos dias. Vamos abaixar um instante a nossa cabeça. Põe a mão no seu coração. E diante desta palavra, dê a sua resposta ao Senhor. Muitas vezes, é claro, a tentação, os males, estão aí te arrastando, mas você nem está percebendo isso. Peça ao Senhor nesta Eucaristia que Ele te desperte para essas mentalidades, esses pensamentos, essas ideologias que já estão arrastando muita gente, que estão fazendo com que pessoas neguem a fé, deixem de seguir a Jesus Cristo, que deixem a igreja de Jesus Cristo, olhando para a sua vida, fazendo esse balanço da sua caminhada. Retome hoje o caminho com Deus. Retome hoje o caminho de dar razões à sua fé, estudar a sua fé, estudar a nossa fé. Vamos retomar hoje esse compromisso que um dia fizemos com Deus e que por causa das tempestades, por causa dos barulhos, dos flashes deste mundo, nós acabamos nos desviando. Senhor, nós queremos nesta Eucaristia nos voltar para Ti, o único e verdadeiro Deus. Queremos nos voltar para Ti e que a nossa vida, que a nossa conduta, Senhor, possa corresponder ao Teu plano e à Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor.